sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Maldita ditadura que não matou ninguém. Já se mataram 300 mil. Os vagabundos que nos governam hoje estariam enterrados ou desaparecidos. O Brasil estaria muito melhor. No final de 2022, discursos autoritários e pedidos de intervenção militar voltaram a ecoar nas ruas do Brasil e nas redes. A democracia parece estar cada dia mais frágil. Ditadura é um regime político em que o poder se concentra nas mãos de uma pessoa ou grupo que partilha de uma ideologia. A participação popular não está presente e a liberdade do povo não existe. Numa ditadura, a censura controla o país e limita informações e opiniões. Na época do regime militar no Brasil, matérias de jornalistas, músicas, filmes, peças teatrais, livros e cartas precisavam passar por aprovação prévia e corriam risco de ser retidas e de ter sua publicação proibida. Eu era repórter policial, daí profissionalmente já trabalhando em jornal, em que a gente era censurado. Tínhamos medo do guarda da esquina. Não era só do general e nem do presidente de plantão. A gente tinha medo, era palpável, a gente tinha medo de telefonar, a gente tinha medo de se reunir 3 pessoas, já era uma subversão total. E na universidade, uma forma de resistência era fazer teatro, que foi a minha opção. Uma das peças que a gente montou, grupos aqui de Curitiba, chamava-se O Avião Parte às 5. O que era esse avião parte às 5? Né? Não era o chá das 5, era o AI-5 mesmo. E a gente queria fazer um movimento estudantil, e a gente queria militar, né? Então a gente se reunia no porão, e quando a gente terminava a reunião, a gente tinha que rasgar todos os papéis, e a gente tinha que andar e saindo, assim, os papeizinhos voando, tinha que picar bem. As pessoas pouco estudam sobre a ditadura e, por isso, pedem a volta dela. Com o cenário de tentativa de golpe, é necessário revisitar o passado e resgatar a memória histórica. Neste episódio, vamos contextualizar o cenário político pós-2022. As manifestações que aconteceram após as eleições daquele ano representaram um momento de tensão no país. Após a vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, grupos que apoiavam o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro questionaram a legitimidade das urnas eleitorais e alegaram fraude, sem provas que sustentassem a acusação. Em várias regiões do Brasil, rodovias foram bloqueadas, pneus foram queimados e greves foram feitas no dia do resultado, 30 de outubro. Os protestos pediam por um golpe militar e a reivindicação era chamada de intervenção militar constitucional. Os acontecimentos decorrentes dessas manifestações colocam em risco a estabilidade democrática ao acusarem inapropriadamente o sistema eleitoral e alegarem falta de liberdade de expressão. Informações falsas foram divulgadas e, até hoje, promovem discursos extremistas que realçam a necessidade de se investir em educação política. A liberdade de expressão é um direito fundamental assegurado no artigo 220 da Constituição Federal. Porém, ela tem limites e não dá espaço para discursos de ódio e discriminação. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viu o maior ataque à democracia desde o fim da ditadura militar. Os prédios dos 3 poderes da República foram invadidos e destruídos em poucas horas. Milhares de manifestantes inconformados com a vitória de Lula nas eleições de 2022 ocuparam o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. A violência chocou o país e o mundo. O objetivo era provocar uma intervenção militar e contestar a posse do presidente.
Mais tarde, a apuração revelou que o 8 de janeiro não foi um ato isolado. Havia articulação, financiamento e planejamento. Nas semanas seguintes ao acontecido, a Polícia Federal prendeu cerca de 1.500 pessoas envolvidas nos atos e iniciou uma ampla investigação para identificar os financiadores, articuladores e líderes por trás da invasão. Ainda no primeiro semestre de 2023, surgiram os primeiros indícios de planejamento prévio, com redes de comunicação e financiamento organizadas por meio das redes sociais. A apuração passou então a focar nas lideranças políticas e militares que poderiam ter incentivado ou facilitado os ataques. Em agosto de 2023, houve uma reviravolta. A CPMI do 8 de janeiro revelou que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, um rascunho de decreto que previa medidas autoritárias para reverter o resultado das eleições. Em fevereiro de 2024, novas investigações mostraram que aquele documento era parte de uma chamada Minuta do Golpe, que propunha a prisão de ministros do STF e do presidente do Senado. Segundo a Polícia Federal, o texto teria sido discutido no Palácio Alvorada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No final de 2024, a PF concluiu que os atos de 8 de janeiro foram a etapa final de um plano coordenado para subverter o Estado Democrático de Direito. Entre fevereiro e maio de 2025, a Polícia Federal indiciou 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incluindo ex-ministros, assessores e militares de alta patente. Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados. O Supremo Tribunal Federal publicou no dia 24 de setembro de 2025 a ata do julgamento. Os crimes denunciados são os mesmos da ação penal que resultou na condenação do ex-presidente: tentativa de golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Bolsonaro apresentou sinais de tentativa de golpe desde 2021, quando contestou o sistema eleitoral brasileiro sem provas. A contestação das urnas eletrônicas seria o primeiro passo de 3 para o golpe de Estado, de acordo com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A investigação buscou estabelecer a relação do ex-presidente com a participação na elaboração dos documentos do golpe. Os votos dos ministros do STF resultaram num placar de 4-1 pela prisão do ex-presidente e dos demais réus. Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo os primeiros em regime fechado. Após as condenações, atos e manifestações da extrema-direita aconteceram pedindo anistia com cartazes escritos Help Trump. Anistia é um termo jurídico que significa o perdão concedido aos culpados por delitos coletivos, especialmente de caráter político, para que as sanções penais contra eles se encerrem e a ação pela qual foram criminalizados se ponha em silêncio perpétuo. A lei da anistia, promulgada em agosto de 1979, foi um dos marcos do processo de abertura política durante a ditadura militar. E o meu pai entrou na anistia brasileira, meu pai foi um dos anistiados. Quando ele entrou na anistia, como era uma anistia nacional, eles tinham uma equipe muito boa de advogados e tudo que estavam pressionando e estavam cuidando desses aspectos legais. Nessa varredura que a anistia fez, eles perceberam que o meu pai tinha sido monitorado até 1989. Por outro lado, essa lei perdoou militares, servidores e policiais que cometeram crimes hediondos que violaram os direitos humanos sob a justificativa de combater traidores. Com isso, torturadores e agentes do Estado saíram impunes. Bolsonaro e seus filhos, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, defendem a ideia de uma anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente.
Acontecimentos como esse reforçam a importância de se estudar a história e a ditadura, principalmente pelo momento político atual do Brasil. A repressão, a censura e a tortura não podem se repetir. A democracia deve ser protegida e a liberdade de expressão assegurada como direito fundamental através da política de memória. Nunca o país foi tão corrupto como durante a ditadura militar, muito mais do que hoje. Mas se você perguntar para 10 pessoas, provavelmente as 10 dirão que o país hoje é muito mais corrupto do que durante a ditadura. Não é verdade. Hoje o país é infinitamente menos corrupto. O problema é que durante a ditadura militar isso não era discutido, era proibido. Se um jornal ousasse denunciar corrupção, os jornalistas iam presos. Não tinha jornalismo investigativo. Por quê? Porque era perigoso. Isso era um caminho para a prisão. Eu sou Lenise Klenk e esse é o Ditadura Militar, Memórias de Curitiba.